Olá, manhã com Deus, mais uma vez um devocional. Todas as manhãs, segunda a sexta, temos chegado aqui com você nessas oportunidades de oração. E nós estamos falando nesses últimos dias de perdão, fazendo devocionais sobre o mandamento do amor traduzido no perdão, essa capacidade extraordinária que Deus dá a cada um de nós, não é? E hoje nós vamos ao livro de Romanos capítulo 12, e antes disso eu quero convidar você aqui, comecemos em oração. Deus nosso Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, ó Deus. E rogamos a assistência do Teu Espírito Santo sobre nós agora. Pedimos, Senhor, que compreendamos a Tua vontade, ó Deus, a Tua direção, em nome de Jesus. Que a Tua Palavra preencha o nosso coração, o nosso ser, nesse momento. Rogamos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, amém. Muito bem, hoje estamos diante da carta de Paulo aos Romanos e eu quero convidar você a que leamos juntos Romanos capítulo 12 e nós vamos ler os versos 17 e 18, que dizem assim, esses versos para nós: A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Veja, muita coisa boa aqui. Bom, e há grandes desafios também, tenho certeza disso. Primeiro, a ninguém devolvei mal por mal. Aqui já está implícito o perdão. Olha só o que Paulo está dizendo. Alguém te fez mal? Este é o melhor que a pessoa pode dar. Cada um dá o que tem. Cada um oferece o que estoca no coração. Paulo está dizendo, veio o mal até você através de alguém? Não devolva com o mal. Não devolva mal com o mal. Veja, o que Paulo está dizendo é devolver o bem para quem te fez o mal. E veja, queridos, esse é o princípio do perdão. Por quê? Porque se você está disposto a devolver na mesma moeda, responder à altura, devolver o insulto, ora, você está seguindo o caminho de todo mundo. E eu tenho certeza que se Deus está trabalhando no teu coração, você pode ser melhor do que isso. É verdade. Deus nos chama para que sejamos melhores do que ontem, do que éramos. Nós somos chamados a que olhemos para Cristo como o padrão. E é claro, Ele é o perfeito, o Filho perfeito de Deus, Ele é o próprio Deus. Mas veja, Jesus, que se fez carne, veio nos mostrar o exemplo daquilo que Ele mesmo ensinou. E Paulo está dizendo, a ninguém devolvei mal por mal. Ou seja, se haveria na sua lista alguém, se pudesse haver alguém que te ofendesse tanto, que você mesmo dissesse, esta pessoa merece o mal. A Bíblia está dizendo, arranque de sua lista. A ninguém devolva o mal com o mal. Ora, esse é um grande desafio. Essa é a primeira questão aqui. E ele agora, assertivamente, dá uma orientação direta e clara. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Fazer o certo. E o que é certo, senão obedecer a Deus?
o que é certo, senão olhar para a santa e bendita palavra de Deus, procurando aqui qual é o próximo passo, o que eu devo fazer quando eu estou diante de um impasse de um relacionamento. O texto diz: procurai fazer o que é certo diante de todos. E veja, olha que contraste. A ninguém devolvei mal com ou mal por mal, mas a todos você deve fazer o que é certo. O que Paulo está dizendo, que a palavra de Deus está dizendo é: devolver mal com mal nunca. Fazer o que é certo sempre. Devolver mal com mal a ninguém. Fazer o certo a todos. E aí eu lhe pergunto, é todo mundo que acerta com você? Não. Tem gente que rompe com a lealdade, tem gente que maltrata o teu coração, tem gente que vai muito fundo na ofensa. Mas veja, você está sendo chamado por Deus a não olhar nessa direção, a olhar na direção de Cristo que já nos perdoou. E veja o verso 18, como ele termina. Olha só, se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Veja, que coisa linda aqui. Ele não está sendo redundante, ele está reforçando, se possível. Por quê? Porque nem sempre é possível. No que depender de vós, porque nem sempre depende da gente. Vivei em paz com todos os homens. Portanto, viver em paz é algo que começa comigo. Viver em paz com pessoas, com alguém que é beligerante, que é uma pessoa briguenta, que gosta de arrumar contenda. Veja, isso começa em mim. Por quê? Porque a contenda que começa lá fala muito sobre essa pessoa, mas como eu reajo a isso, fala muito sobre mim. Como você reage ao que chega a você, fala muito sobre você mesmo. Portanto, o que a palavra de Deus está dizendo é: vivam em paz com todos os homens, com todos os homens. Os bons, os maus, os justos, os injustos, os crentes, os não crentes. Mas como isso? Se possível. E no que depender de vós. Nem sempre é possível manter paz com todos. Quando não é possível, pastor, manter a paz com todos? Quando alguém, por exemplo, quer que você participe de um erro, de um conluio, de uma fraude, de um pecado, veja, você não tem paz com esse tipo de coisa. Você rompe ali dizendo: olha, isso não é para a minha vida, isso não pertence à minha lista diária de tarefas e eu não posso de maneira nenhuma agir dessa maneira. Então, naquele momento, para que você mantenha a sua paz com Deus, você rompe com a paz daquele que está com você. Portanto, nem sempre é possível manter a paz. E nem sempre depende de você, e nem sempre depende de mim. E o que isso traz para a gente? O que isso nos ensina? Veja, nem sempre é possível perdoar e conviver. Veja, perdoar é um mandamento de Deus. Você não tem opção de não perdoar. Você deve perdoar o seu semelhante. Mas veja, nem sempre será possível a convivência. Por quê? Porque a convivência é uma relação de duas partes. E as duas partes precisam ter e apresentar condições mínimas dessa convivência, para essa relação, para esse relacionamento. Portanto, Paulo está dizendo: no que depender de vós. Deixa eu lhe dar um exemplo, e eu gosto sempre de trazer esse exemplo, para que você compreenda que por vezes você perdoa, mas não é possível conviver. Alguém que você sabe que assaltou a sua casa, que fez mal ao seu lar, e você descobriu quem era, não é? Quem foi que praticou esse delito. Veja, você pode perdoar essa pessoa, mas não é possível chamar essa pessoa
para almoçar lá no dia seguinte, para tomar um café na sua casa. Por quê? Porque esta pessoa roubou você. E aí, enquanto ela não for reabilitada, ela não tem condição de estabelecer um relacionamento que não fira as partes. Portanto, você pode perdoá-la, você pode orar por ela. Você não deve nutrir ira, rancor, mágoa. Você não deve se fazer de ofendido. Mas, por vezes, você precisa evitar o convívio para que mais feridas não sejam abertas, para que a sua própria vida e a sua própria família não sofram com algum tipo de ação contrária dessa pessoa. Quem sabe alguém que é violento te desferiu um golpe ou te ameaçou de alguma forma, você pode perdoar essa pessoa, mas veja, esta pessoa talvez não esteja pronta para desfrutar do seu convívio, da sua amizade, do seu círculo de contatos. Por quê? Porque para esta pessoa não é possível conviver com você pacificamente. Você deve perdoar essa pessoa, você deve orar por essa pessoa, mas você deve manter a distância porque não depende mais de você ter paz com essa pessoa. Portanto, veja, note que não conviver com alguém não necessariamente é falta de perdão. Por vezes, é falta de habilidade de uma das partes de estabelecer esse relacionamento. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você está se valendo disso para manter a pessoa distante, é porque você não perdoou coisa nenhuma. Se você está dizendo, olha, nem sempre é possível conviver, então eu não quero essa pessoa por perto, eu não quero falar com ela, então me dá licença, eu tenho o direito de não conviver porque ela me fez mal e ela vai me fazer de novo. Não, isso não é perdão. O perdão é quando você toca na ferida e não dói mais, o nome disso é cicatriz. E veja, para que você não seja ferido de novo, você mantém uma distância, mas você está ávido, desejoso de que este relacionamento um dia aconteça. Por quê? Porque só é possível que esse relacionamento aconteça se Deus transformar a vida dessa pessoa. Então, você vai para a oração para esta pessoa. Pastor, mas é isso mesmo? Bom, foi Jesus que disse, não fui eu. Jesus disse para amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Esse é o Evangelho. E não é isso que nós estamos querendo viver? Este é o perdão, meu irmão. Este é o perdão, minha irmã. Então, se você deseja parecer com Jesus, se pareça com Jesus em tudo. Busque a semelhança de Jesus em tudo. Fique, portanto, com esse grande desafio do perdão. Não devolva mal com o mal. Procure fazer o que é certo diante de todos os homens. Se possível, do que depender de você, viva em paz com todo mundo, com todos os homens. E veja, mais uma vez aqui, os contrastes. O mal, a ninguém. O certo, a todos. A paz, se possível, e no que depender de você, com todos. Que Deus te abençoe, que essa palavra atinja profundamente o teu coração com um desafio vindo da parte de Deus para você, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Fique na paz.